Olá, turma, aqui é a professora Nadiele de Matemática e esta semana a gente vai estudar sobre multiplicação e divisão de monômios. Anteriormente, quando a gente estudou sobre adição algébrica de monômios, a gente tinha uma regra de que para adicionar ou subtrair monômios, eles deveriam ser semelhantes, ou seja, eles teriam que ter a parte literal igual. Na multiplicação e na divisão, isso não precisa acontecer. A gente pode ter partes literais diferentes e conseguir multiplicar os monômios, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Na multiplicação, a gente vai multiplicar coeficiente numérico com coeficiente numérico e parte literal com parte literal. Então, como isso vai ficar? Vamos multiplicar 7 vezes 3 vezes menos 2. Para multiplicar a parte literal, a gente vai usar a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. O que essa propriedade diz? Diz que quando a gente tem uma multiplicação, né, de potências de mesma base, a gente vai conservar a base e somar os expoentes. Então, se a nossa base é x, a gente vai manter ela e somar os expoentes. Quando a gente não tem um expoente, significa que é 1, certo? Então, aqui também o expoente é 1 e aqui o expoente é 2. Como que isso vai ficar? 7 vezes 3 é 21. 21 vezes menos 2 é menos 42. E aí, vezes x elevado a 1 mais 2, que é 4. Então, o nosso resultado vai ser menos 42x elevado à quarta potência. No segundo exemplo, a gente tem 5xyz vezes 10x ao cubo y ao quadrado. Então, a gente tem que fazer o mesmo que foi feito antes. Coeficiente numérico multiplica coeficiente numérico e parte literal com parte literal. Então, a gente tem 5 vezes 10. E aqui, na parte literal, a gente vai multiplicar entre si os que têm a mesma base, as potências que têm a mesma base, né? Então, a gente vai copiar o x. O expoente dele aqui é 1 e aqui é 3, então vai ficar 1 mais 3. O próximo é o y, né? O primeiro tem expoente 1 e o segundo tem expoente 2. Então, 1 mais 2. E z? O z a gente só tem nesse primeiro termo. Aqui a gente não tem, então a gente continua com o z. Não precisava colocar esse 1 aqui, certo? Mas eu coloquei só para vocês verem melhor. Então, 5 vezes 10 é 50. X elevado a 1 mais 3 é x elevado à quarta potência. Y, 1 mais 2 é 3, então é y ao cubo. E o z, como não tem com quem multiplicar, a gente só vai manter ele. Então, nosso resultado é 50, x elevado à quarta potência, y ao cubo, z, tá bom? O nosso terceiro exemplo, gente, envolve fração, mas não precisa ter medo de fração, tá gente? Então, o que a gente vai fazer? 3 quartos vezes 2 terços, né? Coeficiente numérico com coeficiente numérico. E agora a parte literal com parte literal. Então, a gente vai multiplicar as potências, que a base é m primeiro. Então, aqui a gente tem m ao quadrado. E aqui, m elevado à primeira potência. Então, vai ser 2 mais 1 aqui. Depois, a gente tem o n. O primeiro expoente é 1 e o segundo expoente é 5. Gente, como que multiplica fração? A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 3 é 12. M elevado a 2 mais 1 é m ao cubo.
E n elevado a 1 mais 5 é n elevado à sexta potência. Acabou? Acabou, mas a gente pode simplificar essa fração para que ela fique irredutível. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir ela, tanto o numerador quanto o denominador, por um mesmo número. A gente tem que encontrar um divisor comum ao numerador e denominador. Então, olha só, a gente consegue dividir tanto aqui quanto aqui por 6. Se a gente dividir 6 por 6, vai dar 1. E 12 por 6 vai dar 2. Então, isso aqui é o mesmo que 1 meio de m ao cubo, n elevado à sexta potência, certo? Só que não esqueçam, tem que dividir pelo mesmo número, tanto numerador quanto denominador. Não pode ser 2, por exemplo, aqui e 3 aqui embaixo, certo? Agora, a gente vai pular para a divisão de monômios. A gente vai seguir a mesma regra. A gente divide coeficiente numérico com coeficiente numérico e parte literal com parte literal. A gente pode reescrever também dessa forma aqui, ó. 10x ao cubo y dividido por 5x. Então, 10 dividido por 5 é 2. Ok. Agora, na divisão da parte literal, a gente vai dividir x por x, tá bom? E a gente vai usar a propriedade de divisão de potências de mesma base. O que ela nos diz? Que a gente deve conservar a base, que nesse caso aqui é x, e subtrair os expoentes. Então, aqui a gente tem expoente 3 e expoente 1. Então, a gente vai fazer 3 menos 1. O y, como não tem ninguém para fazer a divisão, a gente vai só copiar ele. Isso aqui, então, o resultado vai dar 2x ao quadrado, né? Porque 3 menos 1 é 2, y, certo? O nosso segundo exemplo é 260 ao cubo b dividido por 26ab. Então, eu vou reescrever também daquela outra forma. Bom, 260 dividido por 26 dá 10. Agora, a gente divide a com a e b com b. A ao cubo dividido por a elevado à primeira potência vai ficar a na 3 menos 1, né? A gente pega o expoente desse de cima e subtrai o expoente do de baixo, tá bom? Que é 1. Agora, o b, a gente conserva a base, né? Conforme diz a propriedade de divisão de potências. Aqui o expoente é 1 e aqui o expoente é 1. Então, vai ficar 1 menos 1. Ok. O nosso resultado final, então, vai ser 10. A na 3 menos 1 é 2, então a ao quadrado. E b elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, então a gente vai ter b elevado a 0. A gente sabe que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente teria aqui uma multiplicação por 1. Como não mudaria nada, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação, a gente não precisa colocar aqui o vezes 1. Então, o nosso b simplesmente vai desaparecer. Tá bom? Agora, o nosso terceiro exemplo. 5 meios, b elevado à quarta potência c ao quadrado, dividido por 1 meio, b elevado à quarta potência c. Então, eu vou reescrever daquela forma que a gente estava fazendo antes. Gente, como que é a divisão de frações? A gente faz a primeira fração multiplicado pelo inverso da segunda. Então, como que vai ficar? 5 meios vezes o inverso da segunda. Se a gente tem 1 meio, vai ficar 2 sobre 1. Ok. Agora, a gente vai dividir b com b. Vamos conservar a base. E os expoentes aqui é 4 e aqui é 4, então vai ficar 4 menos 4. E o c, que aqui a gente tem expoente 2 e aqui é expoente 1, então 2 menos 1, certo? Eu vou continuar aqui embaixo a nossa conta. Aqui, então, a gente vai multiplicar, né? 5 vezes 2 é 10.
dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2. B elevado a 4 menos 4 é o mesmo que B elevado a 0. Então, B elevado a 0 é igual a 1, né, gente? Então, a gente não precisa fazer vezes 1 aqui, porque não vai mudar em nada o nosso resultado. A gente simplesmente vai deixar o B para trás. O C, a gente tem elevado a 2 menos 1. Então, vai ficar C elevado à primeira potência. Então, a gente tem que essa divisão aqui resulta em 10 sobre 2C. 10 a gente consegue dividir por 2, que dá 5. Então, o nosso resultado final é 5C. Certo, gente? Por enquanto é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem na plataforma, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.